O som da tesoura rasgou o silêncio do salão como uma sentença, metálico, repetido, preciso. Cada clique desenhava um ritmo que parecia medir o tempo de algo que se perdia. Dona Elsa, sentada na cadeira baixa junto à janela, teve os dedos entrelaçados sobre o colo, os olhos velados pela escuridão que a cegueira lhe impunha, mas a memória do toque do próprio cabelo ainda viveu inteira na ponta dos seus dedos. O cabelo, grossos cachos pretos que ao longo de décadas guardaram cheiros, nomes, histórias, era mais do que fio e couro cabeludo. Era um mapa do passado, a linha que conectava a senhora de 71 anos às lembranças que os olhos tinham deixado de guardar. Vanessa movimentou a tesoura com um gesto seco, como quem acredita estar corrigindo um erro alheio. Havia uma frieza estética em suas mãos. Aquilo não era cuidado, era intervenção. Não falou muito. Quando falou, suas palavras tinham a leveza cortante de quem julga que o corte é um favor que o mundo deve agradecer. Dalva, que cozinhava para casa desde antes de Gustavo nascer, ficou imóvel na porta. A cozinha estava a poucos passos dali. O aroma de alfazema do pano com que ela secava as mãos se espalhava pelo ar, e havia um ruído de panelas que prometia normalidade. Mas ali, naquela sala, algo se partiu. Para! A voz de Dona Elsa veio como quem chama o nome de alguém conhecido. Não havia pânico, havia espanto. Ela não via os dedos de Vanessa, mas reconhecia o movimento, reconhecia a intenção. Por que você está cortando o meu cabelo? Vanessa hesitou por uma fração de segundo, a respiração controlada, o sorriso que já era costume usar quando queria esconder qualquer outra coisa. É melhor assim, querida. Você não lembra do que é saudável. Você precisa ficar mais simples, disse, como se simplificar uma pessoa fosse um ato de caridade. A tesoura fez mais um corte. Um fio caiu no chão, tímido, como se percebesse que aquilo era injusto. Nesse momento, a campainha tocou. Gustavo entrou com um buquê de flores nas mãos, leveza no rosto. O trajeto habitual da cidade às vezes ainda lhe permitia sorrir do mundo. O buquê era de flores do campo, espigas pequenas e tanta cor que pareciam querer ajustar aquele ambiente fechado. Ele colocou as flores no aparador e percebeu, primeiro, o corte irregular, depois a expressão de Dalva e, por fim, o corpo de Elsa reclinado, surpreendido, os dedos que tentavam juntar fios já desprendidos. Os olhos de Gustavo se confundiram entre a surpresa e um fio de raiva que não sabia declarar. A cena era simples e chocante. Vanessa com a tesoura na mão, apressada, e Dona Elsa sem ver, sabendo. Vanessa, o que é isso? Disse Gustavo. Era um pedido de explicação, mas soou mais como uma tentativa de tocar chão firme. Vanessa virou o rosto com a calma de quem já tinha uma versão pronta. Ele precisava cortar, está atrapalhando os cuidados. Você sabe como sua mãe é, cheia de coisas antigas. A tesoura fez mais um corte. Um fio caiu no chão, tímido, como se percebesse que aquilo era injusto. Nesse momento, a campainha tocou. Gustavo entrou com um buquê de flores nas mãos, leveza no rosto. O trajeto habitual da cidade às vezes ainda lhe permitia sorrir do mundo. O buquê era de flores do campo, espigas pequenas e tanta cor que pareciam querer ajustar aquele ambiente fechado. Ele colocou as flores no aparador e percebeu, primeiro, o corte regular, depois a expressão de Dalva e, por fim, o corpo de Elsa reclinado, surpreendido, os dedos que tentavam juntar fios já desprendidos. Os olhos de Gustavo se confundiram entre a surpresa e um fio de raiva que não sabia declarar. A cena era simples e chocante. Vanessa com a tesoura na mão, apressada, e Dona Elsa sem ver, sabendo. Vanessa, o que é isso? Disse Gustavo. Era um pedido de explicação, mas soou mais como uma tentativa de tocar chão firme. Vanessa virou o rosto com a calma de quem já tinha uma versão pronta. Ele precisava cortar, está atrapalhando os cuidados. Você sabe como sua mãe é, cheia de coisas antigas. Ela não pediu, respondeu Gustavo, a voz ficando firme como um muro que se levanta. Quem te deu esse direito? Havia no salão um silêncio que fez estalar os vidros das janelas. Dalva deixou um pano cair no colo e cruzou os braços, sabendo que suas palavras seriam testemunha futura.
No canto, uma cadeira vazia parecia encolher-se diante da pressão do confronto. Vanessa deu um passo para trás, como quem recua do julgamento público que já pressentia. Eu quis ajudar, disse ela, com uma voz que tentava reconstruir a narrativa. Era a versão que já havia sido ensaiada. Boa intenção, cuidado necessário, golpe do destino. Você sempre a protege demais, Gustavo. Eu só prefiro que ela se reinvente. Gustavo não reagiu com velocidade. Havia uma corrida interna, amor pela mãe, vergonha por não ter visto a tensão antes, um medo que crescia ao perceber que aquilo não era um caso isolado, mas uma espécie de inauguração de uma guerra silenciosa entre o mundo que ele havia criado e os desejos de controle de Vanessa. Ao redor, a casa que ele herdara do pai parecia pequena para conter a nova tensão. Vanessa recolheu a tesoura, um objeto que, naquele instante, deixou de ser apenas metal para se tornar instrumento e símbolo. Antes de saírem os dois, algo quebrou. Vanessa virou-se e, no olhar, havia a certeza cruel de quem sabia manipular versões. Não pediu desculpas. Saiu com passos apressados, como quem prefere fugir para evitar a própria ruína. Gustavo ficou ali, as flores esquecidas no aparador, uma mão fechando-se sobre o próprio pulso. Começou a recolher os fios de cabelo do tapete, um gesto mínimo que dizia mais do que palavras. Era como tentar juntar memórias no chão. Dalva aproximou-se, sentou-se ao lado de Dona Elsa e deixou as mãos dela repousarem sobre o fio de cabelo que restara no colo da senhora. Seu toque era lento, reverente, cheio de uma devoção cotidiana que já era quase oração. Ela sempre fez questão disso, murmurou Dalva. Cada penteada que Dona Elsa fazia era como se guardasse o dia. Não era só cabelo não, meu filho, era memória. Dona Elsa ergueu o rosto, deixou que as lembranças dessem lugar a uma fala curta e precisa. Não quero que cortem o que me pertence, disse ela. A voz era firme. Meu cabelo tem nome, não é objeto de quem chega para consertar minha imagem. Gustavo a ouviu como se fosse um mandato. No rosto dele, a raiva ferveu, mas havia também uma decisão que vinha daquilo que se chama instinto de proteção. Ele guardaria aquela mulher, ainda que precisasse enfrentar o mundo inteiro. Vanessa saiu com a pressa de quem corre para moldar o próprio lado da história. E foi exatamente isso que ela fez. Quando a porta se fechou, Gustavo sentiu o ar do corredor entrar como um anúncio. Aquela cena não ia morrer ali, no tapete com fios pretos e na gaveta onde a tesoura fora deixada. O episódio já havia lançado um eco para fora da casa. Vanessa tinha telefone, amigos e uma capacidade de transformar um episódio íntimo em espetáculo. Gustavo não era ingênuo, sua vida empresarial construída a fórceps lhe ensinara que reputação é frágil como vidro. O que vamos fazer? Perguntou Dalva, ao lado da cadeira onde Elsa ajeitava os dedos no colo. Gustavo olhou para a mãe e pela primeira vez, em muito tempo, deixou sair uma palavra que vinha de medo e de determinação. Vamos proteger o que é nosso, disse ele, e vamos contar a verdade. Neste momento, o roteiro exigido para o espectador apareceu. Diz nos comentários o que você faria se presenciasse algo assim. Uma pausa no tecido da narrativa, um pedido direto à audiência para tomar parte. Não era só um convite, era uma forma de envolver quem ouvia com a pergunta que cruzaria toda a história. Estaríamos nós ao lado da dignidade ou da versão conveniente? Após a postagem que Vanessa preparou como quem arruma uma vitrine, as coisas começaram a correr com a velocidade fria das redes sociais. Um vídeo curto, gravado com um ângulo que favorecia a versão dela, close no rosto de Dona Elsa, a expressão confusa, a imagem do fio de cabelo cortado caindo, cortes rápidos articulados para que parecesse que Gustavo chegara atrapalhando um momento compassivo de Vanessa, ganhou legendas que não eram verdade, mas pareciam plausíveis. A tradução entre ação e intenção é terreno fértil para mentiras. Em poucas horas, a casa que costumava ser o refúgio virou cenário de debates nas timelines, no almoço dos vizinhos, em mensagens que multiplicavam interpretação.
Álvaro, sócio de longa data de Gustavo, ligou pela manhã, voz medida, reclamando apenas do risco. São clientes, Gustavo, são contratos, isso via imagem, e você sabe como esses grupos são cruéis. Gustavo ouviu a fala do sócio como um lembrete do preço que pagara por misturar as esferas da vida. Sua decisão de proteger a mãe podia custar negócios, mas naquele momento o mercado parecia menor que a dignidade de uma mulher que perdera a visão. Ele não sabia que essa prioridade custaria e ainda custaria muito. A imprensa local, sempre ávida por histórias que misturassem poder e escândalo, bateu à porta. Um jornalista apareceu com um bloco de notas e um sorriso corporativo, interessado em saber os dois lados da história. Vanessa estava adiantada, já havia plantado versões em alguns grupos, já apontara dedos em reuniões, já começara a tecer uma rede de convicções. O papel que ela tentava desempenhar era simples, reverter a cena em benevolência e transformar qualquer reação da família em exagero inaceitável. Enquanto isso, na rua, Tonico dobrava a esquina com passos tranquilos. Tonico era um homem de baixa estatura conhecido no bairro. Conserta cadeiras, troca lâmpadas, ajeita pequenas coisas que ninguém vê, e por isso talvez fosse tão presente na vida de quem mora há anos ali. Tinha mãos calejadas e um riso que enchia a oficina com calor. Era um desses homens que a cidade conhece pelo nome, sem pedir nada além de respeito. Tinha uma relação afetuosa com Dona Elza, levava para ela pequenas compras, arrumava a persiana do quarto, lembrava aniversários com um pedaço de bolo. Para Gustavo, Tônico era também uma presença discreta nas festas de família, um amigo sem pretensão que gostava de contar causos antigos. Vanessa, em sua pressa por absolvição e com a ambição de moldar a narrativa, percebeu em Tonico uma peça útil. Não que ele tivesse feito algo, mas a história precisa de rostos para se sustentar. Num grupo de mensagens, ela começou a insinuar que Tonico estava sempre por ali, que talvez tivesse participado do episódio, que já se sabia de atitudes estranhas. Pequenos acenos, quase imperceptíveis, funcionam como sementes, e o terreno estava pronto, uma comunidade que se divide com facilidade entre juízes e espectadores famintos por espetáculo. As mensagens que estampavam os celulares transformaram Tonico numa figura vulnerável. Um print de conversa, uma legenda insinuante, uma gravação tirada de contexto. Pessoas que mal o conheciam começaram a opinar. Seu empregador, uma pequena loja de reparos que vivia de confiança, recebeu uma mensagem anônima dizendo que não era seguro mantê-lo na função. Em minutos, uma corrente de comentários se formou, todos prontos a condenar, poucos dispostos a escutar. Gustavo, ao tomar conhecimento, sentiu uma culpa surda. O mecanismo que Vanessa instalara não apenas devorava reputações, criava bodes expiatórios. Tonico, homem de poucas defesas e grande dignidade, era arrastado para um corredor sem portas. Gustavo sabia que o que ali se tramava poderia custar-lhe a tranquilidade de sua mãe e a vida simples de um vizinho que não tinha mais proteções que as que o próprio bairro poderia oferecer. No dia em que a tempestade das redes ficava mais densa, Gustavo convocou uma reunião na sala de estar. Os vizinhos foram convidados. Seu Jaime, que morava ao lado e era um dos poucos que ouvira toda a história desde o começo, Álvaro, que vinha para mais do que uma conversa de negócios, vinha para medir danos, Dalva, que sabia o que vira, e Tonico, convocado não para ser julgado, mas para ter voz. A reunião tinha um ar de tribunal doméstico, cadeiras dispostas em círculo, xícaras de café e a sensação estranha de que a casa, mais uma vez, seria palco de decisões. Dona Elza, amparada pelo braço de Gustavo, pediu para falar. A sua fala foi curta, mas cortante. Não precisava de grandes justificativas. Sua dignidade, mais do que sua visão, era suficiente. Não cortem o que é meu, disse ela, com a mesma simplicidade que pedira antes. Não deixem que a pressa de uma imagem roube a vida de quem sempre cuidou de mim. O que lhe fizeram foi indecente. Não quero que transformem isso em espetáculo. A sala ficou em silêncio. Seu Jaime, homem de poucas palavras e muita observação, falou então com o tom de quem já teve muitas decisões pela comunidade. A verdade está nas pequenas coisas, disse ele. Nos passos, no olhar, no cuidado.
A verdade não se constrói com cortes apressados. Dalva confirmou, contando que vira com detalhes que não pediam interpretação. O gesto de Vanessa, a hesitação de Dona Elsa, o fio de cabelo caído. Palavras que são testemunho têm força própria, não precisam de adjetivos para funcionar como prova social. Tonico, por sua vez, permaneceu calmo. Havia um cansaço no seu rosto que vinha de longas jornadas. Ele não falou muito, porque não precisava. Sua presença, a maneira como ajeitava o colarinho da camisa, o respeito nos olhos quando se dirigia a Dona Elsa, eram testemunhos. Ainda assim, quando tomou a palavra, foi com uma voz que misturava resignação e resistência. Nunca fiz sentido em coisas dessas, disse ele. Eu gosto da senhora, só quero trabalhar em paz. Não mereço ser jogado nessa fogueira. A reunião acabou com um plano. Gustavo telefonaria para alguns contatos na imprensa, pediria que ouvissem a versão da família. Álvaro faria um comunicado interno à firma pedindo calma. Dalva e seu Jaime serviriam como testemunhas em conversas privadas com quem quisesse ouvir. Era um esforço pequeno, quase artesanal, para conter um incêndio que ameaça consumir reputações. Mas Vanessa não parou. A lógica das redes é simples e perversa. 4 pessoas espalham algo, a multiplicação é exponencial. Ela não precisava provar nada, bastava semear dúvidas e deixar que o algoritmo e a curiosidade humana fizessem o resto. E, mais que isso, precisava de um gesto que puxasse a atenção de novo, um casamento de notícias que transformasse a história pessoal em espetáculo público. Foi então que o buquê com espinhos apareceu. Não um buquê qualquer, mas um gesto pensado para ser lido. A entrega chegou na casa numa tarde cinzenta. As flores aparentavam ser um pedido de trégua. Era a típica imagem que se coloca diante de uma ferida, para que o público enxergue misericórdia. Mas Vanessa tinha pensado adiante. Enfiados entre as flores, haviam pequenos arames, quase imperceptíveis, e um bilhete de reconciliação que, se lido com malícia, poderia ser transformado. A intenção não era apenas enviar flores, era plantar dúvida, encenar falsidade. Se alguém examinasse o buquê com atenção, veria o fio metálico, uma armadilha estética. Dalva encontrou o buquê na mesa e quase sorriu, diante do receio de que fosse apenas um gesto. Seus dedos tocaram os arames escondidos. Ela recolheu o bilhete e percebeu a armadilha. A mensagem era explícita em certa vontade de reescrever o passado, mas os fios metálicos denunciavam que havia uma intenção de ferir, não de curar. A descoberta do buquê espinhoso não foi imediata, ponto e final, foi semente. Vanessa, claro, negou qualquer intenção. Ela afirmaria que o presente era sincero, que era símbolo de paz. Mas para quem olhasse com cuidado, aquilo tinha cheiro de manipulação. Numa reunião subsequente do condomínio, com a imprensa começando a rondar e vizinhos divididos entre uma falsa boa-vontade e a vontade de proteger suas próprias redes sociais, surgiu a proposta que poderia decidir destinos. Um pronunciamento público na praça do bairro, com microfone e pequenos repórteres, para que as versões se confrontassem. Para Vanessa, era a chance de se mostrar como vítima de um exagero. Para Gustavo, era uma possibilidade de silenciar o rumor. Tônico, inquieto com a possibilidade de ser exposto, pediu para que alguém abrisse espaço para sua fala. Ele sabia que, se o encontro virasse palco, seria fácil convertê-lo em figura de sacrifício. O simples fato de sua presença ali poderia ser usada para afirmar qualquer coisa. Havia, nos olhos de Gustavo, a consciência de que permitir que o debate ocorresse sem controle poderia ser perigoso. Mas também havia algo mais. Medo de que o silêncio fosse interpretado como culpa. Enquanto os vizinhos discutiam a conveniência do pronunciamento, uma mensagem circulou no grupo do condomínio. Uma captura de tela mostrando uma conversa inventada, em que alguém atribuíra a Tonico palavras que ele jamais pronunciara. Comentários inflamados pediam ações. Uma petição surgiu pedindo o afastamento de Tonico de qualquer serviço público no bairro. O ambiente, que antes respirava convivência, agora mostrava-se pronto para punir. Naquela noite, Gustavo andou pela casa com passos de quem não dorme. O farfalhar do ar-condicionado parecia o batimento de um coração ansioso. Sentou-se à mesa da cozinha, onde Dalva deixou um prato de sopa simples.
Pensou em telefonar ao sócio, pediu a Álvaro calma, pediu às pessoas que esperassem a verdade. Mas na cidade em que viviam, a verdade às vezes chega tarde demais para evitar o estrago. Ele sabia que não bastaria dizer que Vanessa havia errado, era preciso demonstrar por A mais B que Tonico não era um culpado. À janela do quarto, Dona Elsa olhava para a noite mesmo sem ver as estrelas. Em sua mão havia um fio de cabelo que restara do corte. Ela deixou que ele corresse entre os dedos, como se fosse capaz de ler nele as linhas de uma história que não queria perder. «Promete que não vão deixar isso acontecer?» perguntou ela a Gustavo, sem precisar de explicação. A pergunta era clara: faça algo para que a vida dos outros não seja arrastada pelo vendaval da mentira. «Eu prometo», respondeu Gustavo. Não era uma promessa ingênua, nem ilusão. Era um compromisso que o arranharia por dentro. Ele não sabia como seria o preço. O ar no bairro continuou pesado. Vanessa, por trás de telas e cafés, sorria por dentro ao ver que sua versão ganhava atração. Já tinha algumas pessoas do lado dela, amigos, conhecidos e até um ou outro influenciador local que se sentia atraído por narrativas que prometiam cliques. Alguém enviou a um veículo uma pista com um vídeo editado de novo, desta vez com legendas que moldavam emoção e uma chamada instigante para uma matéria que, se publicada, poderia transformar Tonico em escárnio público. Dalva, vendo o assédio, resolveu agir com o que tinha de mais sólido: memória. Começou a anotar cada detalhe, hora que chegou, o barulho da tesoura, a posição de quem estava na sala. Seu Jaime, que não falava muito, ofereceu-se para dar seu depoimento ao vizinho que liderava o grupo do condomínio. Eram gestos pequenos que, em conjunto, começavam a formar uma cerca de defesa. Ainda assim, a maré não dava trégua. Anônimos enviavam mensagens ao telefone do empregador de Tonico. Pessoas indignadas escreviam pedidos de exclusão em fóruns e grupos. A vida do homem de pouca estatura virou tópico, como se fosse um espetáculo. Ele, que só queria consertar cadeiras e viver, agora se via na mira de uma máquina que desconhecia, feita de julgamentos rápidos e retweets. No final da primeira semana depois do corte, uma convocação foi formalizada, uma assembleia pública no jardim da Associação de Moradores. Pressa e calor humano se misturavam. Vanessa pediu a palavra, Gustavo também. A imprensa anunciara a presença, não todos os canais, mas pessoas de alcance suficiente para amedrontar patrões e influenciar contratos. Tonico, com a face cansada, compareceria para defender seu nome. A tensão crescia como uma corda sendo apertada. Havia quem visse ali um momento de esclarecimento e havia quem temesse o que poderia acontecer. Uma fala mal colocada, um repórter sensacionalista, um boato corroborado por um escasso detalhe. E enquanto isso, a tesoura que Vanessa usara descansava numa gaveta que ninguém ainda fechara por completo. Metáfora viva. A possibilidade de um novo corte, de mais danos, ainda perdurava. Gustavo, naquela noite anterior ao encontro, permaneceu acordado. Olhou para as fotos antigas da mãe, as imagens em preto e branco onde ela sorria com cabelos que pareciam antigos e fortes. Lembrou-se de quando o menino puxara um desses cachos e a mãe, que ainda enxergava então, rira. Pensou em Tonico, na sua amizade, na sua presença humilde, e sentiu que a história começava a exigir não só palavras, mas ações que fossem tangíveis. Enquanto isso, Vanessa alinhava a estratégia final. Alegar que havia tentado evitar um acidente, que o corte fora necessário por higiene, que as reações da família eram desproporcionais. No entanto, no fundo, sabia que precisava de um gesto decisivo para virar a opinião pública de vez. E se não viesse de dentro dela, poderia vir de alguém que antes a apoiara. Um amigo, um jornalista seduzido por exclusividade, alguém capaz de, publicamente, admitir que havia sido levado de má fé. Essa era a peça que poderia salvar sua reputação e, ao mesmo tempo, manter afastada a responsabilidade direta por Tonico. Na manhã do encontro, o jardim do condomínio enchia-se de murmúrios. Câmeras, celulares, sussurros e um ar de acusação pairavam como nuvem baixa. Tonico estava ali com a simplicidade de quem foi chamado pelo bairro. Gustavo vinha com o peso da defesa.
Dona Elsa entrou apoiada, segura, com a dignidade de quem sabe que há coisas que não se discutem no público, respeito e memória. Dalva segurou na mão de Tonico como quem lhe oferece respaldo. O encontro prometia ser decisivo e, ao mesmo tempo, havia uma cena sendo montada nos bastidores. Uma voz que poderia, por um ato de coragem, reverter o vento. Uma retratação, um pedido de desculpas claro e sem meias palavras, feito por alguém que teve medo de confrontar Vanessa, poderia interromper a cadeia de destruição que se armava contra aquele homem simples. Mas quem seria capaz disso? Enquanto as cadeiras do jardim se enchiam, uma mensagem chegou ao telefone de Gustavo. Ele leu em silêncio, os olhos se estreitando. Não era do sócio, não era de um repórter, era de um nome que ele não imaginava ver ali. Um amigo de Vanessa, alguém que antes aplaudira sua versão. A mensagem dizia, em linhas curtas e pesadas, que estava cansado de ver um ser humano ser esmagado por versões e que, se a verdade fosse dita, poderia tomar uma atitude. Gustavo viu ali a primeira fresta de mudança possível e, ao mesmo tempo, a prova de que um monstro que haviam alimentado podia ser domado por um gesto só. A responsabilidade, entretanto, continuava pendente. Quem diria o que tinha que ser dito e, mais importante, quem teria coragem de enfrentar Vanessa numa praça repleta de olhos? O ar ficou denso. Pessoas se movimentavam como peças numa partida de xadrez, cada passo um cálculo. E no bolso de Gustavo, a imagem nítida das mãos de sua mãe segurando o fio de cabelo, como se ela própria pedisse que se fizesse justiça sem espetáculo. A primeira parte desta história terminaria aqui, com o jardim pronto para ser palco e com um gesto, um pedido de desculpas, pendendo no ar como a única chance de salvar um homem que não tinha nada a ver com essa guerra. A sala de estar, as gavetas, o buquê com arames, a reunião com vizinhos e a alma ferida de Dona Elsa permaneceriam até que alguém resolvesse, de fato, dizer o que precisava ser dito. Contudo, o instante antes do pronunciamento é sempre o mais tenso. É quando a verdade pode surgir ou quando a mentira encontra seu fôlego final. O jardim estava cheio de sussurros como quem tenta abafar uma tempestade. Havia filas de cadeiras, copos descartáveis com café frio, um microfone apoiado num pedestal torto e nas mãos de muitas pessoas telas que brilhavam mais do que os rostos. O ar cheirava a grama cortada e café de véspera. Era uma tarde que prometia se tornar voz. Gustavo ficou de pé ao lado da mãe, sentindo o peso de quem assumiu uma defesa que já não cabia só no peito. Tonico estava próximo com as mãos entrelaçadas. Dalva segurava seu braço como se pudesse transferir a firmeza de quem conhecia a casa inteira. A primeira parte desta história terminaria aqui, com o jardim pronto para ser palco e com um gesto, um pedido de desculpas pendendo no ar, como a única chance de salvar um homem que não tinha nada a ver com essa guerra. A sala de estar, as gavetas, o buquê com arames, a reunião com vizinhos e a alma ferida de Dona Elsa permaneceriam até que alguém resolvesse, de fato, dizer o que precisava ser dito. Contudo, o instante antes do pronunciamento é sempre o mais tenso. É quando a verdade pode surgir ou quando a mentira encontra seu fôlego final. O jardim estava cheio de sussurros, como quem tenta abafar uma tempestade. Havia filas de cadeiras, copos descartáveis com café frio, um microfone apoiado num pedestal torto e nas mãos de muitas pessoas telas que brilhavam mais do que os rostos. O ar cheirava a grama cortada e café de véspera. Era uma tarde que prometia se tornar voz. Gustavo ficou de pé ao lado da mãe, sentindo o peso de quem assumiu uma defesa que já não cabia só no peito. Tonico estava próximo, com as mãos entrelaçadas. Dalva segurava seu braço como se pudesse transferir a firmeza de quem conhecia a casa inteira. Seu Jaime, com a camisa amarrotada do costume, observava a multidão como quem julga cada expressão. Vanessa apareceu quando a reunião já começava. Veio acompanhada de uma mulher de rosto angular e bracelete largo, uma espécie de amiga que, até então, havia sido voz aceleradora da versão que circulava. Os flashes discretos de celulares a anunciaram como nova oportunidade de espetáculo. Quando passou, olhares se voltaram como lâminas. Alguns esperaram o gesto do remorso, outros o gesto da negação.
O microfone foi passado para Vanessa primeiro. Havia estratégia no modo como a escolha fora feita. Dar a ela palco para reafirmar a versão e, quem sabe, enterrar a discordância num coro favorável. Ela subiu ao pequeno palanque com a calma de quem ensaiara cada sílaba. O público prendeu o fôlego. Vanessa olhou para Dona Elsa como quem procura ponto fraco e, por um instante, a frieza quase venceu. Mas algo raro se mostrou, uma fissura no rosto que não era teatral. Começou Vanessa, e a voz contraiu-se. Eu sei o que viram nas telas e sei o que foi dito. Houve aplausos contidos de alguns e desaprovação reta de outros. Gustavo percebeu de imediato que o tom não seguiria o roteiro de sempre. Havia uma tensão diferente, quase humana, que fazia a plateia inclinar-se para a fração de verdade que poderia aparecer. Ela respirou fundo e as palavras vieram, ásperas, sem o verniz habitual. Eu cortei o cabelo de Dona Elsa porque achei que estava atrapalhando os cuidados. Pensei que seria um favor. O vídeo que postei foi editado. Eu cortei trechos. Eu modifiquei legendas, eu apaguei partes em que minha intenção aparecia. Eu fiz isso porque tinha medo de não ser aceita por essa família, porque nunca consegui ser a pessoa que queria ser ao lado de Gustavo. E por isso, eu manipulei a história para parecer heroína. A fala gerou um silêncio que doeu. Não era a confissão de uma desculpa formulada, era a confissão de uma arma usada. O rosto de Vanessa tremia levemente. Havia no seu olhar uma mistura de vergonha e um alívio incomum, como quem deixa um peso cair. Gustavo sentiu o chão ceder e, ao mesmo tempo, abrir. Era dificuldade enorme aceitar a confissão que poderia salvá-lo socialmente, que poderia reparar Tonico, mas também era uma entrada nítida para tudo que havia quebrado. Ele olhou para a mãe. Ela estava imóvel, a mão apoiada no braço dele, a expressão mais serena que ele já vira nela. Dona Elsa não sorriu, não disse nada por hora. A sua vida inteira ensinara a medir as reações com um silêncio que punha ordem. A multidão murmurou. Alguns levantaram o celular como se a confissão de Vanessa precisasse ser dividida por feed. Outros cobriram o rosto com as mãos. Tonico respirou fundo, como se tirasse de dentro uma poeira que o sufocava. Mas a confissão de Vanessa ainda era apenas palavra. O que transformaria aquilo em proteção para Tonico precisava de ação, provas, retratações públicas, pedidos de perdão dirigidos ao afetado, passos concretos que impedissem que um empregador, um repórter ou um algoritmos decidissem por ele. Vanessa sabia disso. E por isso, as palavras seguintes foram medidas com uma determinação que não parecia natural nela. Vou pedir perdão a Tonico diante de todos, disse ela, olhando para o homem de baixa estatura com uma hesitação que parecia pedir permissão. Vou apagar todos os posts. Vou convidar a imprensa a publicar a correção. E se tiver alguém que eu prejudiquei com essas versões, eu me responsabilizo por reparar. Era sintomático. Vanessa ofereceu não promessas mágicas, não garantias de emprego, mas meios de correção pública. Gustavo ouviu aquilo e, na sua cabeça, o risco ainda era grande. Uma retratação não apaga rumores que já foram compartilhados 1000 vezes. Ainda assim, era uma porta aberta. Nesse ponto, seu Jaime entrou na fala com a timidez determinada de quem já viveu o suficiente para não se calar diante do óbvio. A senhora pode falar, disse ele, com voz pausada, olhando para Vanessa. Se há culpa e se há remorso, o que a gente pede é que se faça direito. Não queremos espetáculo, queremos verdade. A frase ecoou como um comando simples. Não há redenção sem consequência. Vanessa assentiu. Em seguida, fez algo que poucos esperavam. Retirou do bolso um papel amassado. Era uma mensagem impressa, uma sequência de capturas de tela, e entregou ao jornalista presente pedindo que ele conferisse. Em outra mão, veio o telefone com os postes ainda abertos, aguardando a chave de apagar. O jornalista, que até ali ponderava o espetáculo, engoliu seco quando viu as evidências. Ele olhou para a câmera, respirou e disse: Vou dar espaço para a correção. Vou publicar a retratação. Não porque era heróico, mas porque havia material irrefutável. A imprensa, afinal, também é composta por gente que responde a fatos.
A atitude de Vanessa abriu uma fresta. Houve quem dissesse que era encenação, outros que era um início de reparação. Tonico não disse nada imediato. As lágrimas vinham sem som, derramando-se pela face como se pesassem anos. Dalva aproximou um copo d'água e encostou a mão no ombro dele. Ela não precisava conversar. Seu gesto dizia que, ao menos ali, havia um amparo humano. Quando Vanessa chegou perto de Tonico, antes de proferir as palavras que importavam, ela hesitou. Era um momento íntimo em frente a uma praça cheia de olhos. Mas o gesto que a seguiu foi silencioso e significativo. Ela inclinou-se, não para acusar, mas para pedir. A voz saiu quebrada. Tonico, eu sinto, começou. Eu te usei, montei uma história. Não tenho desculpas que façam isso certo. Só tenho vergonha e a vontade de consertar. Você pode me perdoar? Não peço que confie em mim, não tenho esse direito, mas peço que aceite a minha retratação pública e a minha promessa de reparar o que foi possível. Tonico encarou-a por um tempo que durou uma eternidade. Havia nele uma paciência antiga, de quem já viu o pior e o melhor das pessoas. Então, com voz firme, disse: perdoar não é esquecer, não é permitir que me transformem em espetáculo. Se sua retratação for honesta, a cidade recebe. Se for armação, eu não vou aceitar. Eu quero respeito, só isso. A resposta foi clara e derrubou qualquer vestígio de autopiedade. Vanessa assentiu e, diante de testemunhas, fez o que propusera. Deletou os posts. Pediu ao jornalista que publicasse uma retificação completa. Entrou em contato diante de todos com o empregador de Tonico e pediu que esperassem antes de qualquer decisão. Aquilo soou improvável, mas teve efeito imediato. O dono da pequena loja, que estava presente e ouviu tudo, respirou e pegou o celular. Havia um conflito óbvio ali: manter o emprego em tempos de reputação abalada ou rescindir por precaução. Mas, vendo a retratação e ouvindo a própria Vanessa assumir as falhas, ele decidiu adiar qualquer medida até que a poeira assentasse. Não era garantia, mas era um freio. Para Tonico, foi o suficiente para sentir as pernas firmarem-se. Dalva e seu Jaime se aproximaram, e a conversa passou a ser de construção, não de destruição. Gustavo, observando tudo, sentiu uma aula dura sobre responsabilidade. Não somente dele, mas de todos. Como pequenos atos de manipulação podem se tornar lâminas que ferem quem menos tem defesa. Ele percebeu também que proteger a mãe exigia proteger a comunidade ao redor dela. A moral do cuidado era coletiva. Depois da retratação, as redes se movimentaram com correções. Alguns repórteres publicaram notas claras, outros, mais oportunistas, minimizaram a história. Mas a máquina que alimentava a fogueira perdeu calor. A notícia da retratação viralizou com menos força que o escândalo original, mas suficiente para criar um contraponto real. As versões passaram a ser duas e a verdade ganhou voz. A cena, porém, não terminara com uma simples apologia. Vanessa, talvez tocada pela gravidade do ato, ofereceu algo palpável. Procurou Gustavo e, em voz baixa, disse que queria tornar a reparação efetiva. Propôs um gesto que, aos olhos de muitos, poderia ser simbólico demais, mas que, para ela, representava um reconhecimento prático do dano. Devolver o que fora tomado, como propriedade simbólica, o controle sobre o rosto e a memória de Elsa. Não era possível devolver memórias, mas era possível agir com humildade. Posso, gaguejou ela, não sei se vai adiantar, mas quero ajudar com algo. Posso contribuir para que Dona Elsa tenha mais assistência, para que Tonico não perca o trabalho. Posso recolher as imagens falsas e arcar com despesas que causei. Sei que isso não apaga, mas talvez alivie. Gustavo olhou para a mãe. Ela apertou a mão dele, como se autorizasse qualquer decisão, e ele então respondeu: Não quero esmolas, Vanessa. Quero que você entenda o que fez e que não repita. Se vai reparar, que faça pelas pessoas que você feriu, sem alarde.
Não precisamos de gestos que alimentam a vaidade. Vanessa assentiu. Havia humildade na aceitação daquele limite. A manhã seguinte trouxe novas reverberações. Alguns grupos do bairro passaram a defender a família, outros se mantiveram céticos. Mas havia duas consequências imediatas e concretas. O empregador de Tonico decidiu manter o posto por hora. A presença do jornalista que antes esquadrinhara, agora com as retificações, fez com que o conteúdo inflamatório perdesse impulso. Tonico recebeu mensagens de apoio inesperadas de clientes que lembravam de sua competência profissional, e a pequena loja onde trabalhava recebeu telefonemas de clientes dispostos a confirmar seu bom trabalho. Não foi mérito da força midiática, mas da comunidade que, cansada de julgar pela pressa, decidiu proteger um dos seus. As semanas seguintes foram de reparação lenta. Vanessa afastou-se dos eventos sociais. Em vez de postagens, passou a cumprir compromissos discretos, pedir desculpas pessoalmente, colaborar com o cuidado de Dona Elsa em pequenas tarefas, não para ser vista, mas para remediar de fato. Algumas pessoas a chamaram de fingida, outras de alguém que descobriu a humanidade. A polêmica gerou aulas duras sobre como reputações se constroem e se destroem. Para Gustavo, foi um tempo de trabalho duro. Reuniões com clientes, visitas à oficina do empregador de Tonico, conversas com repórteres. Ele mostrou que a defesa de sua mãe não era um capricho privado, era uma linha de autoconsciência pública. Enquanto isso, a casa foi retomando sua cadência. Dalva voltou aos seus afazeres com o mesmo cuidado de sempre, pondo o pano de prato na alça do forno, como quem dá sinal de que o lar permanece íntegro. A tesoura, símbolo do corte que havia desencadeado tudo, foi, numa tarde clara, colocada numa caixa lacrada. Gustavo levou a tesoura antiga ao seu escritório, colocou-a numa gaveta forrada com pano e fechou com chave. Não era um gesto de punição, mas de promessa. A ferramenta que servia de instrumento de humilhação agora repousava como lembrança de vigilância. Ele fez questão de mostrar a caixa para a mãe, e ela, com as pontas dos dedos, tocou a madeira e murmurou: "Guardem-a, que fique fora das mãos de quem não respeita." A frase, simples, teve a força de um juramento. A tesoura guardada passou a ser um símbolo de que o passado fora contido e que, dali em diante, haveria uma vigilância coletiva sobre o que se podia fazer em nome do cuidado. Tonico foi devolvendo pouco a pouco a rotina. O dono da loja, contente ao ver a retratação e convencido por conversas com vizinhos, mencionou que precisava de provas para qualquer medida drástica. Mais importante que isso, a clientela, muitos dos quais viveram pedaços da vida do bairro, lembrou-se dos serviços de Tonico e voltaram a chamá-lo. Em alguns dias, havia até quem o convidasse para ajudar numa feira comunitária. Ele aceitou com a mesma tranquilidade de quem não desejava holofotes, apenas trabalho digno. Quando se encontrou com Dona Elsa, ela pegou suas mãos com a ternura de quem reconhece afeto histórico. "Vem cá, meu menino", disse ela, e teve um riso contido. Sempre soube que tinha gente boa por perto. Houve um almoço de reconstrução na casa depois de semanas. Gustavo ficou à frente do fogão numa volta às raízes. Um arroz bem feito, feijão com cheiro caseiro, uma salada simples e um bolo rústico que Dalva pilotou com a experiência de quem conhece medos e comidas que curam. À mesa, a família e os vizinhos próximos se reuniram. Não foi um evento para a imprensa, nem foi registrado em stories. Foi um reencontro com a rotina. A tesoura ficou na gaveta, o buquê com arames foi jogado fora. E a conversa girou em análises práticas. Quem faria a manutenção da fachada do prédio? Quem cuidaria dos contatos com a firma? Como garantir que não houvesse novas difamações? Vanessa não foi convidada para o almoço. Não por rancor, mas porque o processo de reparação requer passos e limites. Ela apareceu dias depois na porta e pediu para falar com Gustavo. Queria restituir o que podia. Gustavo recebeu-a com firmeza e, diante de Dalva e de Dona Elsa, ouviu coisas que não precisavam de espetáculo para serem válidas. Um pedido de desculpas pessoal, uma oferta de apoio real para medidas de assistência comunitária e a promessa de sumir das redes se essa era a forma de não mais causar dano. O encontro foi breve, não houve abraço forçado.
Foi um pacto contido: reconhecimento, limite e a exigência de mudança. Com o passar do tempo, a história deixou de ser um trending topic e voltou a ser aquilo que era: um acontecimento marcante entre outros na vida do bairro. A diferença, e o que ficou, foi a forma como a comunidade se organizou para não permitir que uma mentira virasse sentença. Houveram conversas sobre responsabilidade da imprensa local, reuniões do condomínio para criar um canal de verificação, uma carta assinada por moradores pedindo que, antes de qualquer conclusão pública, se falasse diretamente aos afetados. Pequenos gestos, aparentemente insignificantes, criaram uma malha protetora nova. Dona Elza, alguns dias depois do almoço, pediu para sair à varanda. Não enxergava as flores, mas sentia o vento e o calor do sol. Sentou-se e deixou que a mão corresse pelo cabelo agora mais curto. Ao seu lado, Gustavo tocou-lhe os dedos, não para acalmar, mas para reafirmar a promessa silenciosa que fizera naquela tarde do corte. "Está doendo?" perguntou ele, com voz mansa. "Dói lembrar", respondeu ela. "Mas também há alívio, porque ninguém tem o direito de cortar o que não é seu, nem o cabelo, nem a história. Aprendi que memória também é pele." Gustavo riu com um som que continha lágrimas e apertou a mão dela. Ali havia uma reconstituição dos laços. Não tudo voltara ao que fora antes. Algumas coisas não se consertam sem cicatriz, mas a família retomava a sua forma. Tônico passou pela varanda e parou para cumprimentar. A relação entre ele e a casa tornou-se ainda mais afetuosa. Ele falou com simplicidade. "Dona Elza, trouxe um pedaço de madeira que consertei. Achei que o senhor ia gostar." Ela recebeu o gesto com o mesmo respeito que sempre deu aos pequenos presentes da vida. Aquelas trocas, concertos, bolos, relatos de dias, passaram a ser as notícias que importavam. Houve também uma conversa pública, organizada pelos moradores, sobre o uso de redes sociais e o impacto das fake news em pequenas comunidades. Gustavo participou falando não como executivo que teme pela marca, mas como filho que viu a mãe ferida. Sua fala foi breve e cheia de honestidade. "Não é sobre reputação ou contratos", disse ele. "É sobre gente. Quando a gente perde isso de vista, tudo vira espetáculo. E há pessoas que não têm estrutura para bancar isso. A vida das pessoas precisa ser respeitada." As palavras ecoaram além do bairro. Não porque fossem uma teoria inédita, mas porque vinham de alguém que vivera na pele a economia da reputação digital. Afora isso, o episódio gerou um movimento silencioso. Vizinhos passaram a checar mais, a perguntar antes de repassar. Não evitou todas as mentiras do mundo, mas criou um hábito de escuta. Com o tempo, Vanessa mudou de cidade. Não foi uma fuga de responsabilidade, mas uma necessidade dela encontrar-se longe dos rostos que a reconheciam. Antes de ir, passou pela casa de Gustavo. Havia um envelope sobre o aparador com uma carta de retratação pública e um cheque para cobrir custos que assumiu ter provocado. Não era o bastante, e ninguém lhe deu crédito por isso. Mas havia um gesto: aceitar a pequena e incômoda consequência do erro. Gustavo guardou a carta e, em vez de devolvê-la, escreveu nela uma resposta curta e prática. Pedir que participasse de iniciativas de reparação comunitária, não como forma de absolvição, mas como aprendizagem. A resposta encontrou Vanessa dias depois, numa cidade diferente, e serviu como um mapa, não de redenção fácil, mas de conserto lento. A tesoura, aquela que desencadeara a violência simbólica, ficou guardada na gaveta por muito tempo. Às vezes, Gustavo abria a gaveta e apenas olhava. Numa tarde amena, anos depois, ele levou a tesoura à oficina de Tônico. Havia entre os dois um gesto de humildade mútua. Gustavo depositou a tesoura numa caixa pequena e a entregou a Tônico com a seguinte fala: "Quero que isto fique com alguém que entende de conserto, não de corte. Que seja consertada, transformada em algo útil. Que sirva de lembrança de que não podemos empunhar o que fere." Tônico sorriu e guardou a tesoura como quem recebe um instrumento de memória. Não era revanchismo nem complacência. Era recodificar um objeto do estrago em objeto de trabalho. Consertou a lâmina, fez dela parte de uma caixa de ferramentas que usava para ajudar a comunidade. Assim, o símbolo de humilhação virou símbolo de reparação. Quando o tempo passou, a
A história foi contada em rodas menores. Alguns ainda lembravam do dia do corte como um momento de alerta. Outros tinham a narrativa do pedido de desculpas que salvou Tonico como um episódio que ensinou a cidade a não julgar pela pressa. Havia cicatrizes, a memória do corte permanecia. Dona Elsa às vezes buscava fios com os dedos e o cabelo não era o mesmo. Mas havia também lições práticas, como a escuta salva vidas, como a intercessão pequena de mãos anônimas impede tragédias públicas. Numa noite de reencontro que fechou o ciclo num clima de serenidade, a família reuniu-se de novo para um jantar simples na sala. Havia risos contidos, histórias contadas ao redor da mesa e Dalva servindo com o mesmo capricho. Gustavo pegou a tesoura antiga, agora limada e consertada por Tonico, e depositou-a numa caixa que iria para o armário da casa, não como peça de memória sombria, mas como marco de algo aprendido. Antes de fechar a caixa, colocou nela um bilhete, para lembrar do que não se deve fazer. Dona Elsa, com os dedos ainda ágeis, tocou a caixa, sorriu e falou com a calma dos que sabem que a vida exige guardações. Guardem o que dói, mas não deixem o passado decidir a gentileza do presente. Tonico, presente, sorriu em silêncio, e Gustavo, olhando para a mãe, sentiu que a promessa que fizera na noite da tesoura fora cumprida, não porque tudo voltara como antes, mas porque transformara a dor em compostura coletiva. Ao fechar a porta naquela noite, havia nos olhos de todos a certeza de que pequenas ações fazem grandes diferenças. A cidade segue sua rotina, as redes continuam a ditar momentos de fúria e conciliação, e a vida das pessoas segue com as suas delícias e lutas. Mas naquele bairro, por um tempo longo e contínuo, a prática de checar, escutar e proteger passou a ser um valor partilhado. Há histórias que acabam com justiça formal, outras com silêncio e acolhimento. Esta acabou com uma tesoura guardada, um pedido de desculpas feito diante de quem tinha de ouvir, e um homem de baixa estatura que pode continuar a vida sem que o rumor o arrancasse. Foi salvo não por um milagre, mas por um gesto. Alguém teve coragem de admitir erro. A comunidade teve coragem de verificar a verdade, e quem teve poder para punir preferiu poupar até que a verdade se dissesse completa. E a lição que ficou simples e dura. Quando a aparência tenta vencer a verdade, a dignidade dos mais frágeis depende da coragem dos que escutam. Se esta história tocou você, conta nos comentários. O que faria se estivesse na pele de Tonico ou de Gustavo naquele dia? Compartilhe a sua experiência, pode ajudar quem assiste a encontrar coragem para agir. E se gostou deste relato, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir como um pedido de desculpas pode, de fato, salvar uma vida.